Olá, vamos dar continuidade à nossa playlist sobre matrizes. Agora nós vamos falar sobre operação com matrizes. Vamos falar de adição nesse vídeo, depois de multiplicação, e vamos encerrar com o determinante. Então vamos lá. Para a gente fazer a adição entre duas matrizes A e B, nós precisamos somar os elementos correspondentes, ou seja, os que estão na mesma posição em A e em B. Então, para que a gente consiga somar duas matrizes, essas matrizes precisam ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tem que ser da mesma ordem, senão a gente não consegue fazer essa adição. Temos aqui, então, duas matrizes de ordem 2 por 3, 3 por 2, perdão, 3 linhas e 2 colunas, e nós podemos somar elemento por elemento, tá? Quando a gente faz isso, eu pego o elemento que está na primeira posição aqui, olha, posição A1, de A com A1 de B e 1, mais 0 dá 1. 4 mais 1 menos 2, ó, mais com menos dá menos, né? Então, 4 menos 2, 2. 2 mais 1, 3. Então, a gente pega os elementos que estão na mesma posição, a mesma coisa que na segunda coluna. Menos 1, mais 4, 3. 0, mais 5, 5. E 5, mais 0, 5. Então, a gente só pode somar duas matrizes se elas tiverem a mesma ordem, senão a gente não consegue fazer isso. E a subtração é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui algumas matrizes para a gente entender o que a gente faz. A subtração ela não é definida na matriz como subtração, a gente não tem o A menos B e vamos resolver essa operação. A menos B, na verdade, significa somar com a oposta da matriz B, tá? Por isso que eu defini lá a adição, porque a subtração, na verdade, é a adição com a oposta. O que significa isso? Se eu quero fazer aqui A menos B, eu vou fazer a matriz A, vou colocar aqui, ó, 2, menos 3, 5 e 4, mais a oposta de B. O que é a oposta de B? Significa que eu vou pegar o oposto dos números que estão aqui. Então, o oposto de menos 1 é 1, o oposto de 6 é menos 6, o oposto de 5 é menos 5 e o oposto de menos 2, mais 2. Então, eu vou somar, na verdade, com 1, menos 5, menos 6 e 2, tá? Então, A menos B significa isso, somar com a oposta de B. E aí eu faço o que eu já expliquei no slide anterior, somo os elementos que estão na mesma posição. Então, tenho 2 mais 1, 3, 5, ó, mais com menos dá menos, né? Então, 5 menos 6, menos 1, menos 3 com menos 5, menos 8, e 4 mais 2, 6. Então, assim que a gente faz, tá? A gente tem isso aqui, olha. Tá bom? Por isso que eu defini a adição apenas. Sempre que estiver na mesma ordem. Se por um acaso aqui no C, por exemplo, eu tivesse uma outra linha, 3 e menos 5, eu não conseguiria nem somar, nem subtrair com nenhuma dessas matrizes A e B. Porque eu tenho que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá bom? Vamos fazer aqui mais uma adição, mas acredito que vocês não tenham dificuldade, né, em fazer. Então, aqui eu tenho A mais C, vou somar. Então, vou pegar aqui, olha, 2 mais 8 dá 10. 5 menos 4 dá 1. Menos 3 mais 2 menos 1. E 4 mais 6, 10. Tá bom? Bem simples, bem simples. Multiplicação por escalar. Coloquei aqui, olha, um número real qualquer, só para vocês lembrarem o que é escalar, tá?
é bem simples também. A gente multiplica todos os elementos da matriz por esse escalar. Então, tô aqui ó, com o mesmo exemplo, botei pequenininho para a gente ter mais facilidade de resolver. Imagina que eu queira calcular 2 vezes A. 2 vezes A nada mais é do que multiplicar todos esses números por 2. Então, eu tenho 4, menos 6, 10 e 8. Posso também multiplicar por um número negativo, ó, por menos 3. Então, eu tenho menos 3b. Também é possível. Menos 3 vezes todos esses elementos. Então, aqui, ó, menos com menos dá mais, e 3 vezes 1, 3. Menos 3 vezes 6 dá menos 18. Menos 3 vezes 5, menos 15. E menos 3 vezes menos 2, 6. Tá? Então, é só multiplicar menos 3 por cada elemento da nossa matriz. E posso ter também o escalar, olha, é um número real qualquer. Real significa que são todos os números que a gente conhece até o momento, né? Então, eu posso multiplicar também, não sei, vou botar aqui meio para ficar fácil, vou botar uma fração, tá? Também posso multiplicar por uma fração. No caso da fração, né, eu multiplico 8 aqui pelo 1 e divido por 2, né? Multiplicação de fração por um número inteiro. Então, faço 8 vezes 1 dá 8, dividido por 2, 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. 2 dividido por 2, 1. E 6 dividido por 2, 3. Então, só para vocês verem, a multiplicação por um escalar é bem simples, né? Não temos dificuldade para fazer a multiplicação. Próximo vídeo eu vou explicar para vocês como é que a gente faz multiplicação entre matrizes. Aí a gente tem que prestar um pouco mais de atenção para a gente não errar em conta, em regra de sinal e conseguir chegar no resultado certo.